Graça e paz, bom dia, povo abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Queridos, nós estamos na nossa série de mensagens. O Espírito Santo de Deus se encher, se apaixonar e se deixar ser dirigido por Ele. O que Deus tem falado com você nessa série de mensagens? O que Deus tem ministrado no seu coração? Quais as experiências que Deus tem dado para você nesses momentos que vocês estão recebendo a palavra, se enchendo, se apaixonando pelo Espírito Santo? Eu vejo que nós vivemos um tempo onde Deus tem falado muito com cada um de nós. Onde Deus ele tem ministrado nos nossos corações, no LGF, no SNAC, no culto, nas conferências. Você pode concordar comigo que a conferência foi uma conferência top, onde nós recebemos muito de Deus, onde o céu estava aberto, como todos os pregadores passaram para vocês e para mim também, e onde Deus pôde ministrar no coração de cada um de nós. Mas essa manhã eu quero pregar, eu quero trabalhar um pouquinho, como diz o pastor Jeto, vamos trabalhar, e eu quero levar vocês a se encher mais, eu quero levar vocês a entender um pouco mais de um homem e uma mulher de Deus ser cheios do Espírito Santo, se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo e se apaixonar pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, do capítulo 9 até o 17. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela, para que você possa acompanhar a palavra de Deus esta manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que se torna filhos, por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Até aqui, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse sua cabeça, e que nós pudéssemos estar orando nesta manhã, para que Deus pudesse manifestar, e vai manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer e te louvar. Que eu apenas venha a ser um canal de bênção sobre a vida da tua igreja, do teu povo. Que eu não venha estragar aquilo que o Senhor quer fazer. Que eu seja dirigido diretamente pelo teu Espírito Santo. E tudo o que eu falar seja da tua boa, perfeita e agradável vontade. E que o Senhor possa se manifestar livremente nesta manhã. Trabalhando os corações, trabalhando as mentes. E que nada venha a ser perdido, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: o Espírito Santo mata a vontade da carne e dá vida ao chamado de Deus. O Espírito Santo, ele mata a vontade da carne. Então, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que quanto mais eu buscar a intimidade com Deus, quanto mais eu buscar o Espírito Santo, mais eu vou conseguir matar a vontade da carne, ou seja, matar os desejos que às vezes me atrapalham.
Quanto mais eu buscar o Espírito Santo, quanto mais eu buscar a intimidade com Deus, quer dizer que eu vou viver uma vida muito melhor, uma vida mais amável, uma vida mais suave, uma vida mais alegre. Quer dizer então que o meu casamento vai ser mais tranquilo, quer dizer que o meu trabalho lá na minha empresa vai ser mais tranquilo, quer dizer que a criação dos meus filhos vai ser diferente. Por quê, pastor? Porque eu estou buscando. Mas a palavra está dizendo ali que da vida ao chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus na minha e na sua vida? É viver tudo isso que eu acabei de falar agora. Deus, ele não está falando no chamado de você servir no reino. Esse é outro chamado. Deus está falando o chamado de Deus para a sua vida, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eu e para você. Esse é o primeiro chamado. O primeiro chamado de Deus é o teu casamento, a tua família ser um ministério dentro da tua casa. O primeiro chamado de Deus é você saber lidar com a sua esposa e a sua esposa saber lidar com você. E vocês viverem um casamento, uma família abençoada, cheia do Espírito Santo. E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque a teologia cristã afirma que o Espírito Santo é fundamental para vencer as vontades da carne. O que tu quer falar com isso, pastor? Eu quero te dizer que a carne nunca vai morrer, meu irmão. A carne, todo dia, ela quer se levantar. O desejo de muitas vezes pecar, o desejo de muitas vezes se desviar do caminho, vai vir todos os dias. Mas se você for cheio do Espírito Santo e entender isso, vai vir um desejo, vai vir o constrangimento de você dizer: ei, peraí, mas isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não agrada o Espírito Santo, isso aqui não vai me trazer nenhum benefício. E aí é aquele equilíbrio entre a carne e o Espírito. E aí eu decido a quem eu vou correr. Eu decido para quem eu pular, para qual lugar, para qual caminho que eu vou correr. Existe um conflito constante entre a natureza humana, a carne, inclinada ao pecado, desejos egoístas, e o Espírito Santo. A Bíblia aborda isso em passagem como Gálatas 5, 16, 17, que fala assim: ainda em espírito, eu não cumprireis a concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ou seja, há uma disputa, há uma corrida, há uma dificuldade sempre entre a carne e o Espírito Santo. E por isso que muitas vezes a gente se confunde, a gente fica perdido. Por isso que muitas vezes você está com aquela dor no coração, aquele aperto, aquele negócio que nem você sabe dizer o que é. Porque a carne está queimando dentro de você, a carne está dizendo faz. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: não faz. Não é legal. Não vai te levar a lugar nenhum. Mas a carne continua dizendo de novo: não, mas faz. E aí aquela guerra. E eu quero trazer um exemplo bem simples, que Deus me deu essa semana, não sei se foi quarta, que eu comecei a preparar essa palavra, para você entender um pouco o que é andar na carne e o que é andar no Espírito. Todo mundo aqui conhece passarinho. Todo mundo aqui conhece pessoas que têm passarinho dentro de uma gaiola, preso. E esse passarinho, ele não é judiado, concorda comigo? Esse passarinho é bem cuidado, tem passarinhos de valores enormes, que é criado dentro de uma gaiola, que é tratado, dando água, a melhor comida, a melhor água, a melhor maçã, a melhor verdinho para o passarinho. Mas aí nós vamos ver o passarinho que vive livre, aquele que está solto. Qual a diferença, meu irmão e minha irmã, do passarinho preso para o passarinho solto? O passarinho preso, ele tem comida até melhor, muitas vezes, que o passarinho preso, que o passarinho solto. Mas o passarinho solto, ele anda, ele come a hora que ele quer. Ele não repete a vida dele nenhum dia. Todos os dias ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser, ele posa onde ele quiser, ele come o que ele quiser, ele toma a água que ele quiser. Mas o passarinho preso não. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós somos o passarinho preso. Porque a gente deixa a carne nos aprisionar.
E aí, quando nós deixamos a carne nos aprisionar, nós não temos direito a fazer o que nós queremos. Nós fazemos aquilo que a carne manda nós fazer. Mas quando eu entendo isso e eu deixo o Espírito Santo me conduzir, ele está dizendo assim: ei, você está livre. Você pode fazer o que você quiser. E quando você tem o Espírito Santo, você é livre sim. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você fizer uma coisa errada, Deus, o Espírito Santo, vai te constranger. Essa é a verdade. Então a vida do passarinho solto está livre de qualquer prisão em sua vida. Ele faz o seu dia diferente porque ele escolhe tomar as suas decisões. Já o preso precisa depender do espaço que ele tem. E nessa manhã eu quero falar para você a vida livre que o Espírito nos proporciona. A vida livre que o Espírito Santo nos proporciona. Primeiro ponto. A vida controlada pelo Espírito não é mais pela carne. Olhe lá no versículo 9. Vocês, nós, porém não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Tem uma vírgula, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, ele não pertence a Cristo. E eu fiz aqui uma referência muito top, que é as diferenças entre viver no Espírito ou viver na carne. E eu quero começar, eu até coloquei o Espírito, mas eu vou começar pela carne. Pelo que é mais fácil. Aparentemente. Viver segundo a carne. Na carne, a vida na carne significa estar sujeito à natureza pecaminosa, o que leva à morte espiritual. Se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Então viver na carne é domínio segundo a carne, ou seja, é a tendência natural de seguir os desejos pecaminosos meu e da sua vida. Viver na carne é estar sempre atento a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Viver na carne é olhar aquelas bandejas que não vai trazer nenhum benefício para você, que não vai trazer nenhuma bênção para você, mas aquilo te chama a atenção muitas vezes. Mas também, viver na carne é ter a inimizade contra Deus, porque Deus, ele não se agrada quando você vive na carne, quando você não age segundo o Espírito Santo. Deus se entristece, isso a Bíblia fala. Mas também viver na carne, nós temos o quê? As consequências daquela vida que nós vivemos na carne. Ou é só eu que tenho? Meu irmão, eu me lembro em 2009, quando eu me converti. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Eu sei que eu vivia na carne e eu sei o preço que eu paguei por viver na carne. Mas quando eu tomei a decisão de mudar e começar a ouvir o Espírito Santo, e começar a ser dirigido por Ele e obedecer aquilo que Ele me manda fazer, eu sei como é a minha vida hoje, eu sei como é a minha família, eu sei como é o meu casamento. Então as consequências também daquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente sempre fala, você não planta um pé de aipim e colhe um pé de morango. Você não planta um pé de morango e colhe um pé de aipim, você colhe aquilo que você plantou. A vitória sobre os desejos pecaminosos não é alcançada pelo esforço humano. Você não vai vencer a carne pelo seu braço. Como tem muita gente que pensa, não, eu sempre me virei, pastor, eu dou jeito, eu me viro, eu sempre tomei as minhas decisões. A palavra de Deus diz que você não vai vencer as coisas desse mundo tão perverso pelo poder humano. Você precisa do poder do Espírito Santo para vencer as lutas, para vencer as batalhas. E agora eu vou falar um pouquinho do Espírito Santo. Vou voltar para o que eu fiz aqui diferente. Viver segundo o Espírito, pastor, o que eu vou ganhar? Se eu decidir a partir de hoje, domingo, dia 23 de novembro, faltando aí um dia para amanhã, para Natal. O que eu vou ganhar, pastor, se eu começar agora a viver segundo o Espírito? Se deixar ser guiado pelo Espírito. É escolher ser guiado pelo Espírito Santo em todos os pensamentos, decisões e ações. É a aspiração por Deus. Quem vive no Espírito almeja as coisas espirituais, buscando a vida e a paz que provém de Deus.
Obras do Espírito, em vez das obras da carne, essa vida se manifesta através do fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha quantos frutos do Espírito Santo vai fazer com que você comece a caminhar com Ele. Se você é irado, você vai ser manso. Você vai ser manso. Quando você quiser se irar, o Espírito Santo vai dizer, ei, te acalma. E aí eu quero contar para você, agora na conferência, aconteceu comigo, experiência, eu posso contar para você. Eu chegando aqui na igreja, eu saí e voltei, e eu cheguei em cima da hora, acho que foi na terça-feira, ou na quarta, eu não lembro. E eu estava parado ali na faixa, e os meninos segurando a faixa, para vocês passarem, que tinha muita gente, então deu um tumulto. E deu um tumulto também com os carros, porque os carros paravam, então dava fila de carro. E de repente os meninos que fazem ali a guarda da faixa, pararam o trânsito. E parou um carro e veio uma moto com um rapaz dirigindo, uma mulher atrás, e parou do lado daquele carro. E aquela mulher, meu irmão, começou assim, porque bando de folgado, porque onde é que se viu, atrasando nós tudo aí, parando o trânsito da cidade por causa de sair, que isso aí não está certo. E eu olhei para ela assim, estava bem perto. Veio assim, se fosse um bailão, se fosse um carnaval de rua, se fosse um prostíbulo, você estava aqui ajudando a parar o trânsito. Mas como é uma igreja, você está aqui malhando o pau e falando mal da igreja. Mas quando eu pensei, só pensei, meu irmão, em falar, o que o Espírito Santo falou para mim? Te aquieta, cala a tua boca. Que amanhã depois ela vai estar aqui dentro, me louvando e dando glória a mim. E eu, fechei minha boca. Isso é viver no Espírito. Talvez eu podia ter falado um monte de coisa para ela, xingado eu, ou xingado ela, vocês olhando para mim, dizendo, pô, o pastor é doido, está brigando lá na faixa, e amanhã ela estaria aqui, daí eu estou aqui pregando, eu chamo para frente, a mulher chega aqui, olha para mim, ei, eu sou a mulher que o senhor brigou comigo, que eu falei da igreja. Ou talvez ela nunca viria aqui, porque um pastor da igreja, alguém da igreja, me xingou na faixa, porque ela acha que ela está com razão. Existem duas coisas aqui, meu irmão. Uma pessoa guiada pelo Espírito e uma pessoa guiada pela carne. Está entendendo o que é ser guiado pela carne? Uma pessoa que antes de falar, o Espírito Santo assim, cala a tua boca. E outra, que não tem o Espírito Santo, que o que vinha lá no coração e na mente, ela vai jogar para fora. E ela vai se arrepender do que ela falou. Mas ela vai falar. Está vendo como andar com o Espírito Santo é bom? Está vendo como andar com o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida? Ponto 2. A promessa de Deus da salvação e do Espírito Santo. Vá lá e olhe no versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra do pecado, o Espírito nos dá vida, porque vocês foram declarados diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse Espírito que habita em vocês. Viver a vida é ser livre. Não mais preso em nossas realidades humanas desse mundo. Pessoas ficam presas no seu passado. Em medos, mentiras, iras, traumas, rejeições. Isso tudo tem muita gente sofrendo. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem pedir perdão. Pessoas que têm medo de qualquer coisa, medo de avançar. Quantas pessoas que elas vêm para a igreja, elas aceitam Jesus, elas adoram a igreja, mas chega um momento que o diabo coloca o medo e diz assim, até aqui. Daqui para frente não. E você diz, eu não posso. Não, pastor, um LGF na minha casa, não posso. Não, pastor, eu ser líder do LGF, não posso. Não, pastor, ficar na porta, eu não posso, eu não consigo. Porque o diabo conseguiu o quê? Colocar o medo na sua vida. A carne é assim, meu irmão. Satanás, ele não precisa proibir você de vir no culto. Ele só precisa colocar na sua mente um bloqueio, que você não pode avançar dali para frente. A igreja, nós, Igreja Vida, nós, pastores, eu falei muito isso já aqui. Nós não queremos uma igreja que você fique 30 anos sentado do mesmo jeito. Nós queremos uma igreja que você chegue, que você tenha o tempo, que todo mundo tenha um tempo para se converter, para entender a palavra. Você não deve ser ansioso, você não deve chegar aqui e achar que você vai explodir.
Tem um momento para cada pessoa tem um tempo, mas nós queremos que você cresça. Nós queremos que você seja usado por Deus, nós queremos que o Espírito Santo fale com você. Sabe por quê? Porque se você ouvir a voz do Espírito Santo, tanta coisa que você faz de errado que você não vai fazer. Tanta coisa que te prejudica, você não vai fazer. Porque quando você pensar em fazer, o Espírito Santo vai dizer, não faz. Como eu, cala tua boca. Fica quietinho. Se aquela mulher bate boca comigo lá fora. Se aquela mulher inventa de entrar aqui dentro e dizer assim, eu vou ali, agora eu vou fazer uma vergonheira porque alguém me afrontou. E se você passa ali e vê eu batendo boca com a mulher? O Espírito Santo faz isso. E se o Espírito Santo habita em você, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você sabe da história, você leu a Bíblia, você sabe que Jesus estava lá dentro de uma caverna, fechado com uma pedra, e Deus foi lá, ressuscitou Jesus, tirou a pedra, tirou Jesus de lá, ressuscitou ele dos mortos. É o mesmo Deus que vai ressuscitar eu e você dos nossos pecados, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Talvez tem pessoas aqui que chegaram aqui com o coração apertado. Como eu um dia cheguei. Talvez tem pessoas aqui ainda, como eu um dia também, que ainda tinha dúvida no coração. Tinha medo de avançar. Tinha medo, perguntava assim, mas será que eu estou certo mesmo? Será que é certo o que eu estou fazendo? Eu fui assim, meu irmão. Eu era católico, mas eu era católico e nunca ia na igreja. Mas quando eu me posicionei para tomar uma decisão de mudar a minha vida, o diabo também se posicionou para botar medo em mim e dizer assim, olha, cuida bem, tu não está indo para o caminho certo. E aquelas dúvidas, aqueles medos vinham, mas eu não desisti, eu procurei, eu fui atrás, eu persisti. Tem gente aqui passando luto. Mas em vez de persistir, de buscar em Deus, fica lamentando. Fica se vitimizando. Fica dizendo para si mesmo, é assim mesmo, não tem jeito. A minha vida é essa. Eu nasci para sofrer. Meu marido não vai mudar, minha esposa não vai mudar, os meus filhos não vão mudar. Vai sim, meu irmão. Basta você dizer assim, meu casamento, a minha casa, a minha família, servirá ao Senhor Jesus. Amém? Era hora de você dar uma salva de palmas, era hora de você dar um aleluia, um glória a Deus. Queridos, também tem andar na carne, é pedir perdão e a justificação através de Jesus, Deus oferece o perdão dos pecados. Através de Jesus, do Espírito Santo, Deus oferece o perdão dos nossos pecados. Você já está perdoado. Não importa o que você fez, o quem você era, como você era, da onde você veio, não importa, meu irmão. O que importa é que você já está perdoado através de Cristo. E é como se eu virasse a folha aqui, ó, e começasse uma folha limpa, transparente na sua vida. E aí ele vem com mais uma promessa, ele vai te dar um coração novo, um novo coração. Aquele coração de pedra vai se tornar um coração de carne. Aquele coração duro, aquele coração que não tem compaixão pelas pessoas. Aquele coração que muitas vezes lá atrás, quando você tinha uma discussão com a sua esposa, você não frouxava, você não se redimia, você não pedia perdão, você ficava 5 dias sem falar com ela, como eu. Agora você não fica mais, porque agora você tem um coração de carne. E um coração de carne não tem essas atitudes. Um coração de carne se arrepende. Um coração de carne, ele entende que ele errou. Um coração de carne pede perdão. Um coração de carne olha para o irmão do lado e tem compaixão daquele irmão e diz assim, eu vou te ajudar. Um coração de carne, quando vê alguém aceitando Jesus e diz assim, eu quero mudar a minha vida, se alegra. Um coração de carne bate no peito e diz assim, a minha igreja é a igreja vida. E eu não aceito ninguém falar mal dela. Isso é um coração de carne. Um coração duro, não. O coração duro está sempre arrumando rolo, confusão. Não perdoa. Não pede perdão. Não recebe perdão de ninguém. É orgulhoso. Acha que só ele sabe tudo. Acha que o dinheiro compra tudo e não compra. Não compra. Se comprasse, não tinha milionário com depressão enfiado dentro de um quarto, chorando e pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Ou você não conhece ninguém assim? Eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro, mas está dentro de um quarto chorando e não sabe mais o que faz da vida.
Terceiro e último ponto. A promessa da adoção como filho, Deus através do Espírito Santo. Ei, você tem uma promessa de adoção. Deus te adotou como filho. Então, se você é filho de Deus, você é o irmão de Jesus. Jesus é seu irmão mais velho. Jesus, ele é o teu intercessor. Através do Pai. Se você é filho, você tem herança do seu pai. Você tem que bater no peito e dizer assim: eu quero tudo que o meu pai tem para mim. Eu quero todas as bênçãos. Eu quero ter um coração de carne. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão, era assim, eu via as pessoas ser guiadas pelo Espírito Santo. Eu dizia assim: como que é isso? Será que é só para esses caras? Eu queria ser assim, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não consigo ser guiado pelo Espírito Santo. Mas hoje eu entendo. Porque eu não deixava o Espírito Santo me conduzir. Eu ainda queria conduzir as coisas do meu braço. E aí eu ficava só na janela olhando. Todo mundo ser abençoado. Eu olhava aqueles pastores dando uma palavra e dizia: meu Deus, cara, como que é isso? E às vezes você recebe uma palavra de Deus para você levar para o irmão e você diz o quê? Não, isso é coisa da minha cabeça. E Deus está dizendo assim: vai lá e fala para aquele irmão isso. Não, isso é coisa, não é coisa da tua cabeça, meu irmão. É Deus te usando para ajudar alguém que está sofrendo. É Deus te usando para abrir os olhos de alguém que está com os olhos vendados. É Deus te usando para tirar alguém do lugar parado para que essa pessoa possa crescer. Mas basta você entender isso. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, mas uma verdade que nos dá segurança. Ele permite o chamar de Abba Pai. Deus é nosso Pai, meu irmão. E Ele quer o melhor para nós. Qual é o pai que quer o melhor, pior para o filho? Qual é o pai que não faz o melhor pelo filho? Qual é o pai que não dá a sua vida pelo filho? Qual é o pai que não trabalha, se esforça pensando no futuro dos filhos? É só eu? Eu amo meus filhos. E eu sei que você ama os seus filhos também. Mas quando eu tenho um coração duro, um coração de pedra, muitas vezes eu não consigo mostrar esse amor. Tem muito pai e muita mãe que ama de verdade o seu filho, mas não consegue mostrar o amor de verdade para os filhos. E eles se sentem o quê? Órfãos. Adotados. Eles não se sentem como filhos. E quando você não consegue amar o seu filho, você não consegue derramar esse amor por eles, mostrar esse amor para os seus filhos, você também não consegue olhar para Deus e dizer assim: eu sou filho de Deus. E você está com um espaço vazio. E aí ele dá uma garantia do selo. O que é o selo? Qual é a garantia que Deus dá para você? Qual é o selo que Deus dá para você e para mim? O Espírito Santo é o penhor ou a garantia. O selo da nossa herança eterna. E que recebemos todos os que Deus prometeu ao seu povo. Diga uma coisa para mim. Deus, ele é homem, o filho do homem, para não prometer e não cumprir aquilo que prometeu? Tudo que Deus prometeu para mim e para você vai acontecer. Mas por que muitas vezes não acontece, pastor? Porque às vezes eu e você atrapalhamos o que Deus quer fazer. A promessa está declarada, meu irmão. Já está tudo escrito, redigido. Só falta nós dizer assim: eu quero aquilo que Deus tem para mim. Como o Espírito Santo se manifesta em cada um de nós. Vou falar alguns pontos rapidamente. O Espírito Santo, ele pensa. Romanos 8, 27, pode conferir em casa. O Espírito Santo, ele sente. Efésios 4, 30. O Espírito Santo, ele fala. Atos 8, 29. O Espírito Santo, ele quer as coisas. Atos 4, 11 e 12. O Espírito Santo, ele quer convencer as pessoas, ou seja, ele quer te convencer e interceder por nós. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós. Mas o Espírito Santo também se entristece quando ele faz tudo isso. E ele espera algo em troca de nós. E a gente não faz. Estou indo para a conclusão. O louvor quiser subir, pode subir. A palavra de Deus diz que somos herdeiros de Cristo. Como filhos, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele.
Essa é a palavra que Deus está falando nesta manhã para mim e para você. Não seja um filho adotivo. Aquele rejeitado, revoltado. Seja um filho que ama a Deus. Seja um filho que diga assim, eu sou filho de Deus. Independente da luta. Sabe, meu irmão, a gente bate no peito e diz assim, eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas quando está tudo certo, quando está dando tudo certo, é muito fácil falar assim, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu estou com Deus, eu escuto a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo, pastor, tu não tem noção, pastor, como o Espírito Santo está falando comigo. Mas quando começa a luta, quando é aquele dia que você levanta de manhã e você coloca o pé fora da cama e desde a hora que você colocou o pé fora da sua cama, parece que está dando tudo errado. Tudo que você planejou não deu certo. E aquele dia é um dia pesado. Não está legal na empresa, não está legal no trabalho, não está legal com os filhos, não está legal na igreja, não está legal lá no LGF. E aí? Será que você ainda bate no peito e diz assim, eu tenho o Espírito Santo? Por que o povo do Egito, o povo do deserto, ficou 40 anos sofrendo, passando dificuldade? Não dificuldade de comida, de roupa, dificuldade espiritual. Por que aquele povo não acreditou na promessa de Deus na vida deles? A promessa era clara. O primeiro milagre que Moisés faz era para eles dizer assim, cara, agora eu vou só surfar nessa onda. Porque o primeiro milagre que Moisés faz é abrir o mar. E aquele povo passa no mar, com o mar aberto. Meu irmão, vai lá na praia, vamos botar uma praia Navegantes, Gravatá. E você chega lá no final da areia, começando a entrar na água. E aí você olha para trás, vem um exército correndo para te matar. E Deus diz assim, não é hora de orar, é hora de agir. Moisés, levanta o cajado. Moisés, levanta o cajado, abre um corredor. E o povo começa a atravessar aquele mar. Se coloca no lugar daquele povo. E aquele povo começa a entrar adentro do mar. E a Bíblia fala que não sujara os pés deles com lama. A terra era seca. Nem isso Deus deixou acontecer. E quando aquele povo passa por aquele mar e está para o outro lado, aquelas carruagens, aqueles homens de guerra começam a entrar dentro daquele mar e Deus fala, Moisés, agora abaixa o cajado. E aquele exército tão poderoso, Faraó, que tinha um coração duro, um coração de pedra, não fez nada com o seu braço, porque não estava no controle dele. Mas aquele povo saiu dali e viu muito mais milagres. Mas aquele povo tinha um coração de pedra, porque aquele povo murmurava, aquele povo reclamava da vida, aquele povo não agradecia a Deus por tudo que Deus tinha feito para eles. Talvez o teu dia muitas vezes não é bom porque tu murmura de noite antes de dormir. Talvez o teu casamento não é tão bom porque tu murmura do teu marido, ou você murmura da sua esposa. Talvez os teus filhos não sejam tão bons para você porque você murmura deles. Você declara, aí não vai dar nada, só me incomoda, e vai acontecer mesmo. Quando você começar a dizer, meu filho, uma benção. Na conferência eu estava com meu netinho de 9 meses ali, ó. Lá onde é que está o Márcio Brito? Ele no colo, o louvor tocando, e eu olhando para ele, olhando para as luzes, que ele adora ver as luzes. E eu aqui, ó, pregador da palavra, homem de Deus. Eu vou ver ele em cima do altar. E eu vou escutar a palavra dele. E ele vai ser um grande homem. Ele vai pregar a tua palavra, Senhor. Eu já declaro. Com 9 meses. E eu não vou parar de declarar. Não importa o que o pai dele fala, o que a mãe dele fala. Eu vou falar. Eu sou pastor. Na família, eu sou o pastor. Eu sou a autoridade na minha família. Eu sou o pai, eu sou o avô. E eu declaro, vai ser um pregador. E você vai lembrar dessa palavra que eu estou dizendo hoje aqui. Você vai lembrar. Um dia você vai ver aqui. Você vai dizer, ó, o vô profetizou na vida do neto. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho nem um pouquinho de dúvida que isso vai acontecer. Fique de pé.